Você sabia que muitos servidores podem perder direitos importantes no processo administrativo disciplinar simplesmente por não saberem se defender? Fica comigo que eu vou te mostrar como evitar isso. Eu sou Suélia Souza, servidora pública aposentada e especialista em defesa disciplinar de servidor público com mais de 15 anos de experiência. Se você busca segurança e orientação no serviço público, está no lugar certo. Neste vídeo você vai saber sobre o processo administrativo disciplinar, vai conhecer a definição de cerceamento de defesa, vai saber quando ele ocorre, quais são os motivos para o cerceamento de defesa acontecer, você vai saber como proceder para se defender do cerceamento de defesa, vai saber qual o destino de um PAD quando a comissão ignora a alegação de cerceamento de defesa e, o mais importante, vai saber como proceder se o seu PAD com cerceamento de defesa não for analisado pela área jurídica antes do julgamento. Esta última dica pode salvar seu emprego. Então não saia desse vídeo, porque você precisa ouvir essas informações. O processo administrativo disciplinar existe para apurar possíveis infrações funcionais, mas muitas vezes o servidor sofre cerceamento de defesa. Isso significa que ele é impedido de exercer direitos garantidos em lei. Cerceamento de defesa é a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal. E ele ocorre quando o direito de produção de provas é negado, impedindo a parte de comprovar suas alegações. Em resumo, cerceamento de defesa é todo ato ou ausência de ato que impede ou dificulta o direito de defesa. Pode ser quando a comissão não fornece documentos, encurta seus prazos ou simplesmente não comunica adequadamente sobre todos os procedimentos que você tem direito de participar. Fique atento. Se isso te prejudica, é hora de agir. O cerceamento de defesa, gente, pode ocorrer por dois motivos. Às vezes a comissão processante desconhece a legislação que regulamenta o processo administrativo disciplinar. E em outros casos, pode haver a intencionalidade, ou seja, a comissão é parcial. De um jeito ou de outro, quem sofre é o servidor. Por isso, o primeiro passo é conhecer bem os seus direitos. Entender a lei do processo administrativo disciplinar e outros normativos ajuda a identificar quando seus direitos estão sendo violados. Se isso acontecer, esteja preparado. Por isso, registre tudo por escrito. Peça documentos por escrito, protocole requerimentos e sempre guarde evidências de qualquer irregularidade. E não se esqueça de alegar a nulidade do processo. Isso porque o cerceamento de defesa é um vício insanável. Se acontecer, você deve alegar a nulidade do processo, pois isso pode invalidar toda a apuração ou a penalidade que advir deste processo. Você já foi vítima de cerceamento de defesa ou conhece alguém? Compartilhe conosco a sua experiência. Agora que você já sabe o que é um cerceamento de defesa, como ele acontece e quais são as causas, se prepare para saber de uma coisa muito importante que eu estava esquecendo de dizer a vocês sobre o cerceamento de defesa. Mesmo que a comissão não acate as alegações de nulidade pela ocorrência do cerceamento de defesa, não precisa se preocupar. O PAD, antes de ser julgado, deve ser analisado pela assessoria jurídica da autoridade julgadora, no tocante ao aspecto legal do processo. Então, cabe à assessoria jurídica manifestar sobre o aspecto legal do trabalho da comissão e o cerceamento de defesa é uma ilegalidade que ela não pode ignorar. Então, mesmo que a comissão não acate sua alegação, a área jurídica vai acatar de ofício e sugerir a nulidade do processo. Agora chegou o momento da dica mais importante desse vídeo. Então se prepare, porque ela pode salvar o seu emprego. Mas antes de revelar a dica, eu quero lhe pedir para se inscrever aqui no canal. Você já percebeu que aqui tem conteúdo de valor para a carreira do servidor público? Então se inscreva, não vai lhe custar nada, mas para mim
vai valer ouro. Se você respondeu um PAD que teve cerceamento de defesa alegado por você e ignorado pela comissão e que vá para julgamento sem análise da assessoria jurídica, não espere ele ser julgado. Entre imediatamente com a ação na justiça, pedindo a nulidade do processo ou da pena dele oriunda pela ocorrência do cerceamento de defesa. Lembrando que nesta ação judicial, o servidor precisa demonstrar claramente para o juiz qual foi o prejuízo para a sua defesa deste cerceamento de defesa que ocorreu. Apesar da lei regulamentar que o processo administrativo disciplinar, antes de ser julgado, deve ter seu aspecto legal analisado pela área jurídica, minha experiência mostrou que existem instituições que descumprem este preceito legal, de modo que o processo sai das mãos da comissão diretamente para a autoridade julgadora, que emite o termo de julgamento, sem se preocupar se o trabalho da comissão obedeceu o rito estabelecido no devido processo legal, se ele assegurou o direito de ampla defesa e contraditório, e se a penalidade sugerida está em conformidade com as provas acostadas aos autos, e também se os antecedentes funcionais do servidor foram considerados para mensurar a penalidade sugerida, porque tudo isso tem que ser considerado, viu, gente? Então, servidor, você precisa ficar de olho. No caso deste meu cliente, o trabalho da comissão não obedeceu o rito estabelecido ao devido processo legal. A penalidade sugerida estava em total desacordo com as provas e os antecedentes funcionais dele sequer foram considerados. E ele precisou recorrer ao judiciário para assegurar seus direitos e não ser apenado de forma injusta. Se você achou esse conteúdo útil, curta e compartilhe esse vídeo para ajudar outros servidores a protegerem seus direitos. E se ainda tiver dúvida, deixe seu comentário aqui. Aproveite essa oportunidade para se inscrever aqui no canal. Ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Um beijo de luz no seu coração e até o próximo vídeo.